Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Da educação infantil aos cursos preparatórios, do acolhimento aos resultados, da tradição à renovação. Somos uma rede de ensino com valores fundamentados no rigor acadêmico, compromisso, respeito e proximidade com as famílias. Preparamos bons alunos e cidadãos para a vida. A Resolve conta com a reconhecida plataforma de ensino Eleva. Quando se trata da educação do seu filho, a escolha certa resolve. Matrículas abertas em toda a rede. Venha nos conhecer. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A padaria Cantinho do Pão no Bem-TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria, é um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no Bem-TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho. Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando agora, tá saindo um som aqui, hein? Você que está chegando agora aqui no Ar Podcast, ainda não é um inscrito no nosso canal,
se inscreva, já estamos aí na marca de 10.400 inscritos aqui no nosso canal no YouTube, cada vez chegando mais pessoas. E se você está chegando hoje aqui, talvez pela nossa convidada, e está conhecendo o Noar Podcast agora, se inscreva aqui no nosso canal e também siga a gente nas redes sociais, no @noar_pdc. Ou escreve Noar Podcast lá, que vai achar a gente facinho. Estamos disponíveis tanto no Instagram quanto no TikTok e também no Spotify. Gratidão a todos vocês. E hoje eu tô recebendo aqui no nosso Noar Podcast uma psicóloga infantil, galera. Vocês sabem, né, que a gente sempre gosta de trazer o assunto de saúde mental aqui no nosso Noar Podcast. Nós temos vários episódios aqui falando sobre saúde mental e hoje nós estamos trazendo uma psicóloga infantil. Ela faz orientação parental, atende crianças a partir de 1 ano de idade e eu quero dar boa noite para a Gleisiane. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, muito obrigada pelo convite, eu amei. Vai ser muito legal o nosso bate-papo e fica aí, galera, manda para todo mundo aí que você sabe que precisa talvez de escutar um podcast como esse, vai ter muitas dicas interessantes, a gente vai conhecer um pouco de como que funciona essa questão de psicologia voltada para crianças, adolescentes e, enfim, vai ser muito legal. Inclusive, galera, ela participou de um lançamento de um livro, Experiências Formativas da Abordagem Humanista, e ela escreveu um capítulo sobre a sobrecarga, né, os efeitos da sobrecarga da mãe no contexto familiar, e eu fiquei extremamente interessado sobre esse tema, né? Porque nós sabemos, né? Eu e Thalia somos casados, ela é mãe também, então vamos saber se ela está sobrecarregada ou não, né? E quais são essas características, né? Enfim, vai ser um podcast bem legal, fica com a gente aqui que vai ser sucesso. Eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do Noar Podcast, que graças a vocês a gente consegue ter um bate-papo bacana como o de hoje. A Cantinho do Pão, Padaria e Confeitaria no bairro Bem-TV tem várias delícias para você, que você pode fazer aquele cafezinho da manhã, aquele cafezinho da tarde caprichado, levar a sua família, que o espaço lá é maravilhoso. Inclusive, a Cantinho do Pão tem tortas para aniversário, tem tortas salgadas, uma grande variedade de salgados fritos, assados, e lá tem a pizza da casa, que é assada na hora. Então aproveite, a Cantinho do Pão fica localizada no bairro Bem-TV, na RJ 116, e com certeza lá você encontra muitas delícias para você aproveitar. Inclusive, hoje eles mandaram um lanche pra gente também maravilhoso. No final do podcast a gente vai experimentar. Tem um brownie também caprichado pra gente. Olha, Cantinho do Pão sempre arrasa. E vocês podem conferir todas as novidades no Instagram, @Cantinho do Pão OFC. @Cantinho do Pão OFC, acessa lá e confira as novidades, beleza? Deixa eu agradecer também os nossos parceiros aqui da Terabyte, máxima conexão em internet. Nós estamos conectados via Terabyte. Você que é morador de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, São Pedro, Lumiar, pode ter uma internet de excelente qualidade. A Terabyte tem planos ideais para a sua realidade. Você que precisa de internet para trabalhar de casa, né, o famoso home office, fazer atendimentos, ou quem sabe assistir o Noar Podcast sem travar, a Terabyte tem o plano ideal para você. Tá passando aqui o QR Code abaixo, que você pode escanear e ir direto para o site deles, e lá você vai escolher o plano ideal para você. Terabyte tem a máxima conexão em internet. O Instagram deles é @terabyte_. Gratidão também aos nossos parceiros do SAF Assistencial. O SAF Assistencial tem uma plataforma de desconto chamada Vantagens, que é uma plataforma exclusiva para o associado SAF. Você que já tem o SAF, o plano SAF, basta entrar no QR Code que está passando aqui na tela, que você vai direto para a plataforma. Lá você vai fazer a sua inscrição bem fácil, com seus dados pessoais e o seu número do cartãozinho SAF, e lá dentro você vai encontrar o quê? Você vai encontrar descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificados e também tem sorteios sempre acontecendo por lá. Inclusive, agora está acontecendo um sorteio de um iPhone 15. Quer participar? Dá tempo. Basta ser um associado SAF e se inscrever na plataforma Sou Vantagens. E se você ainda não é um associado, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Traga você, toda a sua família para esse plano maravilhoso. Sabe por quê? Amigos fazem planos. SAF Assistencial. Nosso parceiro também aqui no nosso Noar Podcast é a Soneca Colchões. A Soneca Colchões, localizada lá no bairro
Conselheiro Paulino, logo no início da cidade, e também na Avenida Alberto Braune. Tem uma grande variedade de colchões, também tem uma grande variedade de sofás para você, sofás retráteis, sofás cama, tem sofás aqueles que são mais fininhos, né? A borda dele é fina para aqueles espaços menores, salas menores, você encontra lá na Soneca Colchões. Inclusive, lá tem uma grande variedade de travesseiros para sua noite de sono ficar sensacional. A Soneca Colchões foi eleita pelos 2 últimos anos consecutivos como líder em satisfação pelo cliente, pela Ipope Pesquisas e também pela IPP Pesquisas. O Instagram deles é @sonecacolchões.nf e eles estão no mês de aniversário. Toda a loja em até 40% de desconto. É preço de à vista no parcelado. Olha que legal. Então procure a Soneca Colchões, conheça tanto em Conselheiro Paulino quanto no centro da cidade de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, e saiba de todas as novidades, todas as promoções e também as maravilhas para deixar o seu quarto, a sua sala sensacional. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. E a Soneca Home, que fica localizada em Duas Pedras, também está com essa promoção maravilhosa, tá, gente? De até 40% de desconto. Lá você pode encontrar itens para a sua casa, para a sua cozinha, para deixar tudo bonito. E lá a Soneca Home transforma a casa em lar. Mais alguém, Thalia? Resolve Educação. Resolve Educação, nosso grande parceiro aqui do Noar Podcast, o Colégio Resolve Santo Agostinho, tem a melhor estrutura para atender o seu filho e a sua filha. Você, pai e mãe responsável, quer conhecer a metodologia do Resolve, quer conhecer a estrutura física do Resolve? Vá lá, conheça o colégio, a equipe pedagógica está preparada para te receber, os professores também. E lá no Resolve você encontra uma grande novidade, que é unir o material didático com o material digital através do Eleva, né? O sistema de ensino que o Resolve utiliza. Então você, pai, mãe responsável, ficou curioso, entre em contato através do Instagram, @colégio-resolve.santagostinho, @colégio-resolve.santagostinho, e conheça todas as novidades. Inclusive o QR Code também está aqui embaixo, vai direto para o Instagram deles e você vê todas as novidades. Nossa amiga Evelyn, diretora do Colégio Resolve, já esteve aqui no nosso podcast, conversamos bastante sobre a metodologia do Resolve, tudo que o Resolve trouxe para Bom Jardim, preparando seu filho, sua filha, desde o maternal até para ele entrar para a faculdade, para o pré-militar. Nossa, é sensacional. Então, conheça Colégio Resolve Santo Agostinho, aqui em Bom Jardim. Top demais, gratidão a todos vocês, obrigado por confiarem aqui no nosso trabalho. E Gleisiane, vamos começar o nosso bate-papo, e eu quero começar a nossa conversa conhecendo um pouco mais sobre você, né? Como que surgiu a questão da psicologia na sua vida? Foi desde criança, alguma coisa que você já notou, assim, que já te levava para querer ouvir as pessoas? Como que surgiu essa questão na sua vida? Então, desde criança eu tinha esse desejo, né, de ser psicóloga. Eu ia já em uma psicóloga, então deve ser uma inspiração para mim, né? Aí, ao longo do tempo, também eu me identificava mais com as áreas humanas do que as áreas exatas. Uhum. Porque eu gosto de estudar mais essas partes, né? Social, esse lado, né, mais humano das pessoas também, a filosofia, e acabei indo para a psicologia mesmo. Foi onde que eu me encontrei. Interessante. Então, você já saiu do colégio já para psicologia? Sim, eu terminei o ensino médio, fui direto para... matriculei, né, na área da psicologia ali. Que legal, que e legal. Deu super certo. Que legal. E por que você escolheu essa área mais voltada para criança, para adolescente? Porque a gente sabe que a psicologia ela aborda, né, a mente humana, né, o entendimento do ser humano, ajuda as pessoas a compreender as coisas que estão acontecendo na vida dela. Mas por que esse olhar para criança, para adolescente te motivou mais? Então, desde a minha graduação, eu sempre procurei fazer estágios. Uhum. Aí eu fiz estágio como mediadora, aí trabalhei com as crianças, né? Aí eu fui me identificando, aí fiz um estágio na ONG Chirico, não sei se você já ouviu falar. Não. É uma ONG social. É uma ONG. Isso. Ah, legal. Ficava ali na Águas Claras. Ah, sim, já ouvi falar, sim. Isso, aí eu comecei a atender as crianças. Aí eu fui me identificando mais para esse lado. Acho que foi um lado também que foi me chamando. Sim, foi a vida me levando.
Sim, e acaba que isso vem muito do propósito também, né? A pessoa ter um propósito de vida e a profissão ser um meio também de transformação da vida das outras pessoas, né? Eu enxergo muito que quando a pessoa tem assim a vocação, né, seja para que for, para a área que ela vai trabalhar, mas dentro da sua vocação, dentro da sua profissão, existe também uma mudança social, uma forma de tentar impactar positivamente a vida das pessoas, né? Sim, sim. Assim, eu acho que, como eu falei, você tem que identificar com o público, né, que você atende. Você tem que começar a olhar como que aquela pessoa olha. E com a criança, eu consigo ter algo mais sensível ali, né? Consigo compreender a criança, aquele jeitinho dela de ser. E ajudar, né? Como que ela pode lidar com outras pessoas, com o mundo, como que as pessoas, né, em volta dela podem ajudar ela. Sim, sim, interessante. E como que funciona essa questão, por exemplo, de atender uma criança de 1 ano, né? Como que é essa metodologia? O que pode estimular a criança nesse sentido? Como que funciona? Então, eu trabalho com a ludoterapia, que é a brincadeira ali, que é uma linguagem da criança. E com as brincadeiras que ela vem me trazendo, eu consigo compreender o que ela está querendo dizer com aquilo. Aí, eu fazendo lidando ali com ela. Nesse sentido, acaba que a participação dos pais é extremamente importante, né? Com certeza. É porque os pais, eles trazem também o que está acontecendo ali com a criança, como que eles estão lidando com aquilo. Sim. Aí, com isso, entra com a orientação também, né? Como que eles podem fazer. Assim, a orientação é uma ideia que o psicólogo traz para o pai, né? Assim, eles não são obrigados a aceitar, eles vão adaptando o que é melhor para eles e para a criança, principalmente. Legal. Acaba que é uma troca, né? É uma troca de ideia que acontece e ali dentro da realidade, do contexto da família, eles conseguem ir aplicando o que você vai orientando, né? Isso, e também tem a criança ali dentro da terapia, né? Que eu vou fazendo minhas intervenções ali, e a criança ela vai me respondendo, né? Como que está sendo para ela. Ela me mostra o caminho, né? Se eu estou fazendo o caminho certo ou o caminho errado, para onde eu tenho que seguir. Sim. É muita confiança na criança também. E o psicólogo tem que ter muita criatividade, por conta que são as brincadeiras que elas vêm trazendo. Eu tenho que me adaptar à forma que o jeito dela, né? Então acaba que cada consulta é uma novidade, né? Porque cada criança tem um jeito, né? Porque a abordagem humanista, que é a minha abordagem, ela olha aquela pessoa como um sujeito único. Então, o que eu faço com uma criança não necessariamente vai servir para outra. Essa abordagem humanista, como que funciona ela na prática? Então, a abordagem humanista, ela traz os princípios, né? De aceitação incondicional, eu aceitar a criança do jeito que ela é, não impondo, né, o que eu acredito que seja melhor para ela. E vem também a congruência, né? Eu perceber como que eu estou me sentindo em relação com aquela criança, até por muitas das vezes, como que eu me sinto que a criança me traz esse sentimento, são as outras pessoas que estão sentindo também. E a compreensão empática, eu me colocar no lugar dessa criança, eu compreender como que está sendo para aquela criança, estar naquela questão que ela vai me trazendo. Será um bullying? Será como que está sendo para ela? Porque, às vezes, o que o bullying é para mim, não necessariamente vai ser para ela também. Os sentimentos, né? O que vai causar na minha vida necessariamente não vai causar do jeito que iria causar nela. Às vezes pode até ser pior, né? Entendo. Então, nesse sentido, existem diversos fatores que levam um pai ou uma mãe a levar uma criança para você, né? Hoje, o que mais chega no teu consultório, assim, de demanda? O que você tem observado, assim, de que tem sido uma das maiores dificuldades? Assim, para a criança, eu sinto que tem um transtorno mais de ansiedade, ou a questão do autismo também. Questões delas pessoais, às vezes é uma violência que sofreu, tem vários tipos de violência, né? Tem violência psicológica, violência física,
violência de abuso sexual. Então, assim, não tem uma regra, né? A pessoa tem que estar assim para ir para a psicóloga. A criança tem que ir para a psicóloga se ela está tendo um sofrimento ali psicológico, né? Se a criança ela não está sendo mais como ela era, se teve alguma mudança, ou as queixas mesmo que a criança traz. Certo. Então é importante que os pais observem esses sinais que a criança mostra, né? Porque é como você está falando, questão de sofrimento, mudança de comportamento. Com o dia a dia tão corrido como as pessoas estão, está cada vez mais difícil as pessoas prestarem atenção nos detalhes, né? Então, nesse sentido, acaba sendo extremamente importante, né, o contexto ali familiar, observar realmente como que a criança está agindo, né? Assim, infelizmente, o que eu observo é que os pais levam as crianças quando não está suportando, né? Porque se levasse antes, dava para fazer uma prevenção, que até seria mais... O resultado seria mais rápido, né? Mais eficaz. Mas aí, quando leva mais... demora a levar, então a criança já vem com muito sofrimento, com muita demanda. Então, é mais então vem com muito acolhimento com a criança. Um acolhimento com os pais também, porque eu entendo, né, que ninguém... Assim, não é aprendido para os pais, né? Assim, está acontecendo isso, aí você tem que fazer isso. Às vezes, eles nem sabem que era para levar para o psicólogo, né? Por falta de informação. Sim, e no caso, quais seriam esses sinais, assim, que dá para trabalhar antecipado, né? Que não seja algo mais grave, já o pico, assim, de algo que você falou, quando não está suportando mais. Quais são esses primeiros sinais que o pai, a mãe, que talvez esteja assistindo a gente, tem que ficar atento? Então, tem crianças que mudam os sentimentos, né? Você percebe que ela está mais chorão, ou está mais raivoso, não está sabendo lidar com seus sentimentos. Infelizmente, né, tem a questão... As pessoas olham a birra, né, entre aspas, como algo que a criança não tá, assim, tem que saber lidar com aquilo e ponto, né? Mas para a criança chegar, por exemplo, numa birra, é porque teve muitos sentimentos ali que ela não soube lidar, que acabou sendo transbordado. E é daquela maneira que ela está pedindo socorro, né? Que interessante. Então, ter um olhar realmente até diferenciado para uma birra de uma criança, né? E a criança, ela muda. Os pais, assim, percebem, né? Uma criança que não está mais brincando como brincava antes. Então, porque tem alguma coisa ali, né? Para ter mais cuidado. Uma criança que era mais... fazer mais bagunça, né? Por exemplo. Aí parou, ficou mais reprimida. Isso tudo já é sinal para poder procurar, para saber o que está acontecendo, né? Então, é interessante, né, a gente ver como que precisa prestar atenção, né? Eu lembro que quando surgiu aquele jogo da baleia, lembra que teve uma febre, que tinha criança, adolescente fazendo aquele jogo lá e alguns tirando até a própria vida, né? Aí as pessoas falando, tem que prestar atenção no seu filho. Tem que prestar atenção no seu filho. Sim. Então, o problema não é o jogo. O problema está em não dar a atenção necessária nos filhos. E hoje eu vejo, né, não sei você como um profissional na área, mas eu vejo que muitos dos pais hoje, devido à questão de trabalho, a questão de estar muito tempo fora de casa, a criança acaba ficando com tantas outras pessoas que essa atenção acaba passando despercebida. Às vezes, quando sai para trabalhar, a criança está dormindo e quando volta para casa, a criança já está dormindo. Então, acaba não tendo esse convívio. E aí eu queria saber, né, nessa questão de, até para a recuperação ou a melhoria do desempenho da criança, o quanto que a participação ativa realmente dos pais é importante na vida da criança. Sim, sim. Assim, o que eu percebo, por conta da correria dos pais, a criança não tá tendo mais espaço para ser criança. Né? Às vezes a criança está brincando, a criança faz barulho, é comum. Acaba irritando muito os pais, e eles acham já que isso é algo patológico. Não é uma parte da infância ali, deles brincarem. Tanto que a brincadeira é muito importante para uma criança. Tão importante quanto um trabalho de um adulto. Né? Porque é ali que a criança ela vai aprender
a fazer a comidinha, né? Brincar de comidinha, para futuramente ela saber comer. O menino que brinca de carrinho, ele vai pegando uma noção, porque futuramente ele vai aprender a dirigir, vai ser uma pessoa funcional, né? Então, a brincadeira, ele vai dando essas abertura assim, para a criança brincar. Tanto que você percebe que a criança, ela, futuramente, né, na fase adulta, o que ela pode ser é na brincadeira, que ela vai mostrando seus desejos. É verdade. Eu brincava de fazer rádio. Então... Então, isso é muito real aí. Cara, eu fico, agora falando como pai, né? Eu fico impressionado, o João Felipe, ele tem 2 anos. Eu fico impressionado como que o cérebro dele, depois que fez 2 anos, se desenvolveu muito rápido. Ele tem aprendido as coisas muito fáceis, né? Pegando as coisas assim, tipo, igual no ar mesmo. Pega, memoriza e já começa a replicar aquilo. Existe realmente nessa fase, essa questão do aprendizado ser mais rápido, a criança ter um desenvolvimento mais rápido nessa fase? A primeira infância, ela é uma fase muito importante para o ser humano, né? Uhum. Porque tudo que acontece ali na primeira infância, ali na segunda, ali na fase de ser criança, ela vai refletir ali no adulto. Uhum. Então, é uma terra que sempre todo mundo vai pisar. Muitas pessoas da fase adulta, né, procuram a terapia porque aconteceu uma coisa lá na infância que não foi visto, né, com um olhar mais humano, um olhar mais delicado. Vai refletindo ali na vida, né? Sim, Aí, sim. como você falou que os pais, né, tá com muita correria, não tem um tempo para a criança, isso acaba prejudicando também, porque a criança ela precisa ter uma relação ali com alguém, uma relação com uma mãe, com um pai, uma relação humana, né? A criança precisa de um suporte ali. Sim, então precisa dessa questão mesmo, né? Porque até essa questão do aprendizado, ele precisa ter um aprendizado saudável para que ele consiga replicar coisas saudáveis, né? Porque penso eu que se a criança estiver num ambiente onde que ele vai ver talvez coisas erradas, a réplica vai ser justamente nesse sentido. Então, precisa haver aqueles exemplos bons, as brincadeiras boas, para que a criança cresça de uma forma saudável, né? Sim, sim. Ali, o ambiente acaba moldando o que a pessoa, né? Sim. Que ela vai ser. Talvez os princípios seja... vêm do ambiente onde que a criança frequenta. Sim. Talvez seja tanto importante quanto a alimentação, né? O pessoal fala alimentação saudável, né? Que é nutrir o corpo, mas nutrir a mente também de coisas boas, na minha visão, é tão importante quanto, né? Sim, sim, porque tem questões dos pais ali também que acabam passando para a criança, né? Uhum. Às vezes a criança ela só é um sintoma que está acontecendo ali na família. E ela está mostrando, né? Interessante, interessante. Então, muitas coisas que podem estar acontecendo com a criança, para serem selecionadas, os pais precisam também ter uma mudança de atitude para a criança ter uma vida mais, não sei, saudável seria, mas ter a melhora daquele comportamento também, os pais precisam colaborar para que isso aconteça, né? Eu sempre falo com os pais que é um trabalho em equipe. Não tem como eu trabalhar só ali no consultório, ali naquele espaço pequeno, sem ter uma troca com eles. Né? E não só com eles, é onde que a criança ela convive. Como eu falei, se for uma demanda da escola, tem que entrar em contato com a escola para entender o que está acontecendo ali com a criança, como que ela está interagindo com os amigos, com a professora. Sim. Se for, né, questão do médico, né, que pede a demanda, entrar em contato para entender também. Interessante. E olhando outros olhares, né, Sim. dos outros profissionais. Nesse sentido, por exemplo, se uma criança chega para você relatando um caso de bullying, por exemplo, na escola, é um caso de você entrar em contato com a escola para informar o que está chegando para você, para tentar solucionar lá na ponta do que está acontecendo? Então, quando vem um caso de bullying, eu tento entender o que está acontecendo ali de fato e faço também acabo ajudando a criança como que ela pode lidar com isso, né? Nós duas vamos pensando nas ideias que a criança, quais atitudes que ela pode tomar em relação a isso. E eu acabo indo para a escola, né, para entender se eles estão observando isso também, porque a criança tem um sigilo também. Eu não posso ficar contando
até algo antiético se eu contar o que a criança está me levando. Então, se eu for para a escola, eu falo a minha observação que eu tive, não o que a criança me trouxe. Interessante. Porque, às vezes, ela nem sabe que tá tendo isso, que é um bullying. Ah, interessante. No caso, talvez pode relatar que é um bullying no caso de um adolescente, que já é maiorzinho, que já sabe o que está acontecendo e talvez por medo não fale, né? Mas criança realmente, ela talvez nem entenda o que está acontecendo direito, né? Realmente interessante. Cara, o seu trabalho realmente é um trabalho de percepção de muitas vezes, né? Que você vai pegando as coisas que a criança vai falando e vai montando ali o que está realmente acontecendo. Porque lidar com criança, ela não vai falar tudo, né? É um olhar muito diferenciado. Não é igual um atendimento de adulto. Tem que ter assim, acho que é um jeito, né? Sim. Para lidar com a criança. Sim. Entender criança. Sim, interessante, porque a conversa que a gente está tendo, né? Eu estou tendo muito como base os psicólogos que eu já recebi aqui, que conversam com adulto, né? E tudo mais. E aí ver que realmente tem uma pegada, né? Um jeito diferente, né? Para poder lidar. Com essa questão de adolescente, tem diferença também? Ou já é mais parecido com adulto? Como que é essa questão com os adolescentes? Os adolescentes, a pegada é mais com adulto. O adolescente ele consegue verbalizar o que está acontecendo. Às vezes não tem noção que está sofrendo uma violência psicológica. Mas ali, né, conforme vai vindo as demandas, eles vão observando. Então, eu tenho mais um diálogo ali. Os adolescentes gostam de brincar também. Então, é um espaço deles que, se quiserem brincar, também podem brincar. Eu vejo que um dos perigos que a nossa sociedade está tendo com os adolescentes é colocar a responsabilidade adulto neles muito cedo. Porque parece que hoje se perdeu muito essa questão que adolescente ainda está saindo da infância, né? Então, acaba que pode estar vindo uma carga muito grande, uma adultização, tornar adulto muito cedo, né? Isso tem um fundo de verdade? Como que você vê isso também, essa questão de os adolescentes estar perdendo essa mudança da infância, talvez para uma juventude, e já pulando, né? Aí entra até talvez, né, no caso das meninas, né? Engravidar cedo, né? A gravidez precoce, né? Que acaba tirando essa parte também, um pouco dessa questão de viver a adolescência. Como que isso funciona assim na prática, né? Assim, eu percebo que as pessoas não olham o adolescente com um olhar de carinho, né? Eles não conseguem se colocar no lugar dos adolescentes, porque esse período da adolescência, para eles também, são muito difícil de saber lidar, porque eles sentem que não são mais crianças, também não são adultos. Aí eles falam, então eu sou o quê? Fica vago esse espaço, porque não é definido direito o que é. Né? E cada fase tem a sua responsabilidade. As crianças têm que ter a responsabilidade delas, da idade delas, os adolescentes também. E na fase adulta, eles têm que ter a responsabilidade quando eles estiverem adultos. Né? Sim. E acaba que quando não é vivenciada a adolescência bem, a pessoa vira adulto querendo ser adolescente. Que aí é um grande problema, né? E tem um adolescente que quer virar um adulto rápido, né? Não aproveita aquela fase. Verdade. Se eu pudesse falar com o Thiago lá de 14 anos, eu ia falar assim, não, aproveita mais a sua adolescência, porque normalmente é assim, né? O adolescente, ele quer que passe rápido aquilo, justamente porque é o que você falou. Não existe ainda a percepção do que é, né? O que eu estou vivenciando, eu não sou isso, não sou aquilo. Aí, a minha cabeça, eu não consigo compreender direito o que eu estou pensando. Acaba que isso vira um emaranhado de fio dentro da cabeça do adolescente, que ele acaba não se encontrando, né? Sim. Porque ele, na adolescência, ali, ele quer saber quem ele é, qual é a identidade dele, porque a criança, ela se ampara muito nos pais. Né? Eles veem os pais como os heróis, as pessoas maravilha desse mundo. Né? E na adolescência, ele vai perdendo esse olhar. E eles não querem ser igual aos pais, eles querem ser eles mesmos. Por isso que vem muito conflito com os pais, porque tem pais que não sabem lidar com isso. Né? Não quer aceitar que
que ele não vai aceitar algumas opiniões, né? Verdade. Hoje a adolescência, ela começa a partir de que ano, de que idade, assim? Então, a adolescência entra com os 12, aí tem alguns filósofos que falam que termina com 18 e outros falam que termina com 21 anos. 21, né? Mas no ECA é até os 18. Até os 18. Interessante. O ECA, né, é o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que rege, né, tudo que envolve dos direitos, né, que protegem a criança e adolescente. E interessante, né, você que é psicóloga voltada para essa área, acaba sabendo também como que o ECA instrui muitas coisas, né, e até para lidar com a criança e com o adolescente, acredito que tenha questões mais específicas também que o ECA exige, talvez, para poder ter esse atendimento com a criança e com o adolescente, né? Porque o ECA ali é para proteger a criança das violências, dos abusos. Então, o psicólogo, o profissional que trabalha com a criança, ela tem que entender o que o ECA está querendo dizer com aquilo, né? Até para você não causando mais um transtorno para a criança. É verdade. Eu estudei um pouco sobre o ECA por 5 anos atrás, na verdade, eu vim candidato a conselheiro tutelar, né? Aí eu tive um contato um pouco maior com o ECA e ver na prática, né, como que funciona, né? E existem leis muito boas no Brasil, né, que protegem o direito da criança, do adolescente, principalmente essa questão que você tinha falado do sigilo, né, que tudo que acontece com criança e adolescente não pode ser divulgado, a criança tem que ter a sua identidade reservada, né, tem que ter ali todo um cuidado, né, e por isso que muitas pessoas não entendem, né, quando acontece alguma coisa que envolve um adolescente, por exemplo. Eles acham que está passando a mão na cabeça. Não, mas não é passar a mão na cabeça. Que existe toda uma lei que tem que realmente fazer essa proteção da criança e adolescente, né? E para a psicoterapia também ter um bom resultado, é uma base de confiança. Então, se eu quebrar a confiança do meu clientinho, né, que eu falo, ou do meu cliente ou adolescente, não vai ter ali a terapia, porque ele não vai querer me contar as coisas. Eu percebo que muitos adolescentes, né, acabam não querendo ir a algum psicólogo, porque eles acabam fantasiando, achando que o profissional vai contar para os pais. É verdade. É verdade, eu já conversei com alguns adolescentes que justamente acabam achando que vai contar com os pais. Eu acredito que isso pode ser doideira da minha cabeça, né? Mas eu acredito que isso tem muito a ver com a vivência de escola, sabe? Porque a professora normalmente conta tudo para os pais, né? Então, tipo assim, uma pessoa que eu vou confiar de contar talvez as coisas que só eu sei, vai contar para o pai e para a mãe e tal. E, cara, como que você, como psicóloga, consegue contornar uma situação tipo, se o pai e a mãe quiser saber realmente o que o filho está falando com você, não vou perguntar se já aconteceu, mas se acontecer, existem formas de tentar não revelar o que foi falado para você? Então, primeiro contato com os pais, eu até chamo eles primeiro, antes da criança ou do adolescente, para eu explicar como funciona a psicoterapia. Com isso, eu conto sobre o sigilo. Né? Aí eles têm o direito de aceitar ou não. Perfeito. Eles não aceitando, eu não posso ficar com a criança. Perfeito. Que interessante. Eu não sabia eu sabia do sigilo, mas como que funcionava essa questão, porque realmente, né, eu penso talvez que o pai e a mãe não é nem por maldade, é realmente por preocupação mesmo. É, porque eles querem ali ajudar, né, o filho. Se ele está levando para o psicólogo, ele está com uma boa intenção de ajudar também, né? Sim. É confiar ali no profissional que ele escolheu. Sim. Os pais, né, escolheram, então é confiar. Sim. Depois da pandemia, como que você vê essa relação assim das crianças, adolescentes? Tem crescido mais, tem aumentado a demanda após a pandemia? O que você tem observado? A criança ela foi muito afetada com a questão da pandemia, porque foram excluídos, né, da sociedade, né, do convívio, né? Então, os adolescentes sentiram muito, porque o adolescente ele
tem a necessidade de estar em grupo, né? Fazer ali a interação, se identificar com outras pessoas. Às vezes o adulto não sente tanto, né? Mas é uma fase muito importante para o adolescente. E a criança também, porque a criança ela desenvolve com a relação com outras crianças, com outros, né, adultos, e acabou sendo retirado isso dela. Então, algumas crianças ficaram um pouco atrasadas, né, precisando, aí volta, né, saindo da pandemia, volta precisando de estímulos. Teve, né, como eu tinha comentado antes, diagnóstico precoce, né, sobre achando que é autismo, mas era falta de estímulo, né, porque o autismo tem uma das partes que a criança, né, não tem dificuldade de interagir socialmente. Mas você percebe que ela tem dificuldade quando ela vai interagindo com as outras. Aí você vai se comparando uma criança com a outra, assim, pô, que ela está ali desenvolvendo com outras crianças, brincando, interagindo. E aquele pequenininho não está, você tem um olhar, né, mais cuidadoso. Só com a criança, ela não teve essa questão, né? A criança que foi nascida ali na pandemia. Então, quando ela volta, ela não está sabendo lidar com outras crianças. Então, ela vai ter dificuldade ali mesmo. Que interessante. No caso do adolescente, Clisiane, quando um adolescente, por exemplo, ele não tem esse convívio social, não tem esse grupo, quais efeitos, o que pode acontecer com esse adolescente por não estar envolvido num grupo, não estar assim, tendo esse convívio social? Então, cada adolescente é um, né? Então, tem que ver, né, como que está sendo para ele não interagir com aquele grupo, não tendo um grupo. Será que ele está sendo excluído ou ele que está excluindo? Pode ser por falta, pode ser por questão de baixa autoestima, porque o adolescente tem isso, questão do corpo, o corpo está mudando, então ele fica com vergonha. Às vezes ele não está, né, desenvolvendo tanto questão do corpo igual o outro colega. Tem essa questão da comparação, de né? comparação. Ou, às vezes, está desenvolvendo até demais, né? Então, cada caso é um caso, né? Entendo. Mas é bom ter um olhar com cuidado se a criança o adolescente, né, fica muito tempo no quarto. Sim. Que o adolescente acaba se excluindo da família, né? Sim. Às vezes acha que é comum, né, do adolescente ficar sempre no quarto. Sim. Tem que ter cuidado também. Sim. Até porque com esse acesso à tecnologia, ao celular, acaba que o adolescente tem acesso a muitas coisas que são inadequadas acho que para qualquer idade, né? Mas principalmente para adolescente que está com o cérebro em formação. Então, tendo ali, talvez gerando até algum tipo de vício, alguma coisa do tipo, que vai acabar prejudicando mais ainda atualmente e no futuro, né, desse adolescente, né? Então, teve até um estudo que saiu, um artigo que mostra que a geração nova não vai ser tão inteligente como as gerações antigas por conta da tecnologia. Porque o cérebro ali na frente da tela está recebendo toda hora o estímulo, eles não param ali para pensar, para resolver problemas, questões, né, da vida, né? Então, acaba atrapalhando nesse lado também. Sim, até porque a frequência de dopamina no cérebro é muito alta. Então, sim. Coisa que o cérebro humano nunca estava tão acostumado de receber, né? Tanta dopamina uma atrás da outra. Vira um vício, realmente, né? Assim, vem muito diagnóstico de TDAH. Mas quando você vai observar melhor, a criança está viciada no celular, né? Ela está acostumada de receber estímulo o tempo todo, né? E quando não está, o cérebro sente falta. Ela não sabe esperar, não aprende a esperar. Eu estava vendo um vídeo, né, falando justamente sobre isso,
que a nossa geração... Eu acho que você tem a mesma idade parecida com a minha, né? A nossa geração, quando a gente era criança, a gente assistia desenho aonde? Na televisão, no SBT, por exemplo, né? E aí tinha o espaço do intervalo, que tinha ali a propaganda, e nós esperávamos. Nós tínhamos o horário do desenho. Hoje em dia, as crianças elas assistem em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, e não quer esperar. Então, nós, por mais que assistimos a televisão, mas ainda tinha aquela questão da espera, do horário, tudo certo. E hoje é tudo intenso a todo tempo. Então, eu acredito que isso que esteja realmente prejudicando muito as crianças de hoje em dia. Porque na vida não tem como ter tudo no horário que você quer. Você tem que saber lidar com aquilo, com as frustrações. E as crianças não estão sabendo lidar com as frustrações, porque os pais também não acredito que não seja assim consciente, né? Quer dar o que a criança quer o tempo todo, né? Não quer que a criança fique frustrada. Então, não faz bem. Não faz bem. A criança tem que saber lidar com as frustrações. Sim. Então, os pais têm que aprender nesse sentido que, às vezes, negar algo é cuidar da criança. Sim, a criança ela sente essa falta de ouvir não, porque o não é um cuidado. Se você não deixa o seu filho fazer algo, é porque você está cuidando dele também. E o importante também é explicar o porquê daquele não. E a criança, ela testa o tempo todo o adulto também. Se você vai deixando, ela vai querer saber o seu limite. É verdade. Enquanto você está falando, eu estou lembrando do João, que a gente tenta educar ele dessa forma, né, do não, né? Aí agora, por exemplo, ele aprendeu a perguntar se pode. Ele, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa assim, pode, mamãe? Pode, papai? Então você vê, pequenininho, 2 anos de idade, já está tendo noção do que pode e não pode, né? Às vezes, mesmo falando que não, ele tema fazer. Mas aí entra a questão do pulso firme de não deixar, justamente para a questão de educação. Mas você vê que a criança já está começando a ter essa noção do pode, se não pode. Então, precisa ter limites, né? Sim, para a vida, assim, vai levar para a vida adulta. Uma criança que não aprendeu a ter limites na infância, quando vai ficar um adulto, vai ser um adulto complicado a lidar com as outras pessoas, porque eles vão achar que a vida sempre está devendo para eles. E não está, né? Ele vai ter que respeitar o outro quando o outro falar não. É verdade. É verdade. Por isso que as pessoas acabam... E isso a gente está falando dessa nova geração, mas se a gente olhar para a nossa geração, também já tem. A gente fala criança mimada, né? Exatamente. Se torna um adulto mimado. Exatamente. É porque agora está ficando cada vez maior, né? Mais perceptível isso. Mas a galera também da nossa idade, de 20 e poucos anos, também tem uns 20 e poucos anos bem mimado também, que também teve problemas, né? Então, os pais precisam ter essa noção para criar o seu filho para o mundo, para a vida, né? Porque o seu filho não vai ficar dentro da sua casa, debaixo das suas asas, para o resto da vida, né? E nem é para isso que está sendo educado, porque hoje em dia também tem muita gente que acaba educando os filhos achando que os filhos vão ficar o resto da vida dentro de casa. Não, meu filho não vai sair de casa, não, vai ficar aqui comigo, e eu vou dar isso, eu dou aquilo, sendo que não cria essa questão de independência, né? Não vira um adulto independente, sempre vira um adulto dependente emocionalmente dos outros, que depende dos outros para ele ser feliz, depende dos outros para ele poder fazer alguma coisa. Ele sempre é dependente emocionalmente. E acaba entrando num relacionamento abusivo, porque sempre vai depender daquele outro, então ele vai aceitar o pouco que aquele outro oferece. É verdade. Cara, você vê o tamanho que isso leva, né? E como a infância é importante. Tá vendo, gente? Olha, a gente vê que ali, ó, a primeira infância que ela tá falando vai determinar realmente o tipo de adulto. Se você vai ser um adulto independente, né? Porque um adulto, penso eu, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Mas uma criança que ela é educada dessa forma correta, com limites, tudo mais, sabendo a importância de cada coisa, dando valor às coisas, quando ela se tornar um adulto e ela der de cara com um relacionamento abusivo, ela vai ter força para sair daquilo e não levar aquilo à frente. Eu não preciso disso para que eu sempre fui bem tratada, eu sempre tive educação. Por que eu vou me sujeitar a esse tipo de situação? Coisas que muita gente acaba
se sujeitando por causa desse apego emocional, né? Sim, sim. É porque o cuidador ele não aprendeu a fazer a criança viver sem ele, né? Sem o outro. A independência é muito importante, até na fase da criança, né? Isso, eu não, acredito que não sei se você tem dados sobre isso, mas normalmente acontece mais com as mulheres do que com os homens, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Questão de dependência emocional. Então, o que eu estou observando, né, ultimamente, que a criança, a menina, ela é mais criada para ela, questão cultural também, para ela servir o outro, né? Para infelizmente a questão do machismo, né? Ela tem que saber tudo, ela tem que fazer tudo. E eu sinto que com os meninos as mães acabam sendo mais protetoras, não só a mãe, né, como o pai e outras pessoas por fora também. Porque não tem aquele olhar, porque a nossa cultura está assim, parece que as mulheres estão desenvolvendo e os homens estão ficando um pouco para trás. Porque a mulher, e isso não é saudável, a mulher também dar conta de tudo, querer fazer tudo. Tem que ter ali um companheirismo, né? Do homem também fazer. Isso é nítido. Não só no relacionamento. Eu estou falando questão do relacionamento, né? Mas se a pessoa não estiver no relacionamento, também ela tem que saber fazer as coisas. Ser uma pessoa funcional. Sim, mas isso realmente que você está falando é nítido hoje em dia, né? Que as mulheres estão muito mais maduras do que os homens, né? Tanto que as mulheres estão cada vez mais entrando para o mercado de trabalho, estudando, se qualificando, se tornando realmente independentes, enquanto muitos homens... Sou eu que estou falando, tá? Barbados velhos que mora com o pai e com a mãe até hoje, que não tomou atitude na vida, não sabe o que é para a vida, não sabe o que vai fazer da vida e tá ali esperando as coisas cair do céu. E tem muita gente assim, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não me encontrei ainda, tal, e tá com 35 anos e tá lá. E as mulheres a gente vê que está cada vez mais, e isso realmente tá, eu vejo que a mulher ela tem é até errado isso, né? Mas está sendo colocado sobre ela que ela tem que ser tudo e todos ao mesmo tempo. Ela acaba ficando adoecida, porque ninguém dá conta de tudo, ninguém consegue dar conta de tudo. Então, ela fica doente, porque ela mesmo se cobra. Ela tem que cuidar da criança, a criança tem que estar bem, ela tem que cuidar do seu lado profissional e ela tem que estar super bem também. Ela tem que se olhar, né? Ter um tempo para você. E nós só temos 24 horas, né, o dia. Sim. E isso que motivou você a escrever o capítulo do livro, no caso, sobre as mães, e como que foi isso? Como surgiu esse livro também? Conta um pouquinho pra gente. Então, como eu sinto que as mães acabam ficando doentes, né, adoecendo, tendo um sofrimento psicológico, por questões, né, da sobrecarga, isso acaba também na relação com o seu filho. A criança ela é muito observadora, a criança ela é muito inteligente. Infelizmente, o adulto acaba subestimando a criança, mas a criança ela tem muito potencial para perceber como que o outro está. E a criança ela pode se sentir culpada também pela sobrecarga da mãe, e a culpa nem é dela, né? A culpa é por isso que é importante ter uma rede de apoio. Sim, sim. Essa percepção assim da criança de ela achar que ela está sobrecarregando a mãe, tem uma idade assim específica que a criança já começa a ter essa noção? Existe um parâmetro para isso? Depende, tem criança desde pequenininha, ela consegue observar de 2 anos, né, de 3. Depende como que a criança né, como que está a situação. Entendi. Interessante. E como que surgiu essa questão do livro para você? Como que foi convite? Como que surgiu essa questão para você escrever um capítulo? E por que essa inspiração, na verdade? E conta pra gente como que foi isso. Então, eu fiz uma pós, né, voltada, né, uma especialização voltada com atendimento de criança e adolescente na abordagem humanista.
E até quem organiza isso é um grupo Florescimento Humano, que é do Rio. Perfeito. E ele sempre está envolvido com coisas acadêmicas. E eles sempre estão lançando livros também. Então, até para a abordagem humanista ser mais vista, porque, infelizmente, poucas pessoas conhecem. É mais olhado para TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, e as pessoas não esquecem que tem outros caminhos também para seguir, né? Porque a TCC, a abordagem humanista, a psicanálise, é a ferramenta que o psicólogo vai trabalhar com o seu cliente. Então, muitas das vezes, a criança ela pode se adaptar à abordagem da TCC e outras não. Né? Depende da criança. Como outras crianças podem se adaptar com a abordagem humanista e, outras vezes também não. Então, tem que ter essa flexibilidade. Perfeito, perfeito. Hoje, para uma mãe que talvez se sinta sobrecarregada, existem métodos que uma mãe possa fazer e talvez para ter uma aceitação melhor, né? Que ela não consegue fazer tudo e todos ao mesmo tempo. Uma questão prática que ela possa aplicar na vida dela? Então, acho que o primeiro passo é ela procurar um psicólogo, até para ela observar isso, né? Porque tanta exigência que ela faz com ela mesma, essa questão da nossa sociedade, da nossa cultura, como que vai ser para ela lidar com isso? Porque cada um lida com uma maneira diferente, ela vai ter que encontrar a sua maneira, ele vai ser na terapia. E entender também, né, que ela não vai dar conta de tudo, que ela vai precisar de uma rede de apoio. Né? E a gente fala de rede de apoio, algumas mães acabam não tendo, né? É sozinha, né? É sozinha. Como que ela vai lidar com isso, sendo sozinha? O que ela pode fazer? Colocar a criança na creche? Que precisa de um tempo para ela, né? Que precisa de um tempo para se cuidar, até para a autoestima mesmo, né? Então, é importante a mulher ela ter essa visão, porque o mundo de hoje em dia, como a gente está falando, acaba colocando sobre a mulher um peso que não era para ser só dela, né? Tinha que ser distribuído, né? Ter um amparo ali e todo mundo conseguir viver realmente bem. Mas a gente vê que não é hoje, né? É o famoso que cobra o escanteio, corre para cabecear a bola e não tem que voltar para defender, que é o quê? Trabalha fora, chega em casa, cuida do filho, cuida da casa, faz comida, lava a roupa e todo dia é a mesma coisa. Não tem corpo que aguente, né? Não, antigamente, assim, na época histórica, a criança ela era criada na sociedade, né? Todo mundo tinha uma responsabilidade ali, um cuidado. E foi desenvolvendo ao longo do tempo que a criança acabou sendo entre aspas, só da mãe, né? Só da cuidadora. Aí tem que resgatar esse lado paterno. É verdade, porque, igual eu, né? Eu posso estar em qualquer lugar, ninguém me pergunta, cadê seu filho? Mas se a Thalia foi em algum lugar, cadê o seu filho? É sempre assim, né? Doideira, né? Isso é verdade. E as pessoas, é o que eu falo, volto a repetir, as pessoas não fazem isso por maldade, é cultural, né? Acabou virando realmente, né? É a mãe que tem a responsabilidade de estar sempre ali com o filho. O pai não, o pai vai em qualquer lugar aí, o pai dele tá ali. Mas a mãe não, cadê seu filho, verdade? Ficou com quem? É a maternidade solitária, né? Que muitas mães falam. É verdade. E isso quando, né, não é mãe solo realmente, né? Que o pai vai embora. Aí realmente vai embora de vez, né? E só fica ela para cuidar de realmente de tudo. Doideira, né? É um negócio que tá muito em alta, né? Tá acontecendo muito e a gente não sabe as dimensões da gravidade que isso vai causar, o impacto na sociedade mesmo, né? Disso tudo que tem acontecido, dessa irresponsabilidade, principalmente por parte dos homens, né? De não assumir o seu papel de homem, né? Homens que engravidam as meninas, né? As mulheres e somem, deixa a mãe aí, a menina sozinha aí com a criança e não querem saber do filho, né? É doideira, né? As crianças que nascem sem o nome do pai na certidão de nascimento. Acaba que isso a criança já nasce com um trauma, né? Então ela já vai crescer, por exemplo, sem a presença paterna. É um impacto gigante, né? Então as pessoas não param muito para pensar nisso. Assim, se tiver, né, uma pessoa ali para fazer o lado paterno que a criança falta,
assim, é uma coisa muito significante para aquela criança. Mas se não tiver alguém ali para suprir aquela necessidade, como que vai ser para aquela criança conviver com aquilo? Né? É verdade. Hoje, na sua visão, qual a importância da psicologia na vida das pessoas? Qual a importância das pessoas procurarem para fazer terapia, por exemplo, terem uma rotina de procurar um psicólogo, com a experiência que você está tendo aí de consulta, do que você estudou? Fala para a gente aí qual é essa importância realmente das pessoas procurarem se encontrar, né? Assim, eu estou vendo que está sendo muito importante, principalmente depois da pandemia. Tem muita procura de psicólogo. Acho que é até uma profissão que as pessoas estão até mais procurando, né? Para se formar. Porque as pessoas estão ficando com muito sofrimento mental, e vários tipos de áreas, não estão sabendo lidar com aquilo. E de fato, é procurar uma ajuda mesmo, né? Tirar o preconceito que algumas pessoas carregam do psicólogo e aceitar que você procurando um psicólogo não quer dizer que você é fraco, né? Quer dizer que você está precisando de um amparo. É verdade. E na minha visão, eu acho que qualquer ser humano tinha que fazer terapia pelo menos uma vez por ano. Tipo assim, você não. É difícil você dizer que você não tem problema nenhum, tá? Eu tô falando pra você aí, adulto, adolescente. Não tenho nada, tem. Você pode, se procurar direitinho, você vai encontrar alguma coisa, né? Então, a terapia, ela vai ajudar justamente isso. No caso da Gleisiane, que atende mais criança e adolescente, ela tem a pegada humanista dela, que ela vai ajudar mais na questão de um psicólogo que vai atender adulto, por exemplo. Ele não vai te dar respostas prontas, né? Ele vai te ensinar a pensar, né? A você olhar para dentro da sua vida e você mesmo achar as respostas para aquilo que você está vivenciando. Eu, por exemplo, sou muito grato à psicologia, porque numa fase muito difícil da minha vida, que eu não sabia o que fazer, foi a psicologia que me ajudou. Foi a psicóloga, né, que eu fui lá, fiz algumas sessões e aí todo mundo pensa, mas como que é? Não, ela não vai te falar nada, não é ela que vai te dizer o que você tem que fazer. Ela vai fazendo perguntas ao suficiente que você mesmo vai entendendo o que você precisa fazer. E é um negócio muito doido, porque depois que termina, né? E você que é psicóloga, vive isso na prática, né? Depois que a pessoa entende muitas coisas, parece ser muito óbvio. Mas só que a cabeça da pessoa está tão fechada que até o óbvio não faz sentido, né? E o psicólogo ajuda justamente a organizar os pensamentos, né? Você percebe que tem um crescimento ali que a pessoa consegue ter, até a vida, assim, até a prática, a vida dela, a própria pessoa percebe, né, que ela conseguiu desenvolver, melhorar. É verdade. Que tem pessoas que ficam estagnadas ali também. Sim. E a abordagem humanista, acho que ela é muito interessante para as pessoas também que têm crise existencial, né? Quem ela é ali agora, o que está acontecendo comigo. Vai dando esse suporte. Não querendo puxar minha sardinha, não, mas abordagem humanista, acho que todo mundo tinha que procurar um psicólogo humanista. Não, mas puxa a sardinha, sim. Puxa a sardinha, assim, porque é interessante, né? É como você falou, essa questão humanista, às vezes é pouco divulgada, né? Que as pessoas tenham outros métodos, né? Assim, por exemplo, que a gente recebe aqui no nosso podcast alguns médicos integrativos, né? Que, se a gente for levar para a medicina, é muito parecido com essa questão humanista, né? Porque a medicina integrativa, diferentemente da medicina tradicional, que trata o sintoma, você está com dor de cabeça, o que você vai tomar? Uma dipirona. Pronto, vai passar a dor de cabeça. Mas a dor de cabeça vai voltar. E aí, o que a medicina integrativa busca? A causa daquela dor de cabeça. O que está ocasionando? Para ir lá na raiz e tratar aquilo, né? Então, você falando sobre a psicologia humanista, né? Essa questão mais pegada humanista, eu penso que tem muito parecido com essa questão integrativa, né? Sim, porque a abordagem humanista, a intenção dela não é tapar aquele buraco acabar com o sintoma, é ir lá no fundo, fazer uma cirurgia, sabe? Entender o que está acontecendo, para, de fato, ela conseguir ter, entre aspas, né, a cura. Porque a psicologia, nós não trabalhamos com a cura em si, né?
Mas tem uma pegada assim. É como se E fosse uma relação ressignificação, muito... né? Ih, rapaz. Ressignificação. Isso. Deu aquela travada. Mas estou tendo uma, é comum. Mas é ressignificar realmente, né, a dor que a pessoa sente, né? E mudar o sentido, talvez, da dor, né? E a abordagem humanista, ela tem uma relação muito humana também. A gente trabalha muito qual é a relação que nós estamos tendo ali com aquela pessoa. Porque a pandemia, as pessoas que estavam na pandemia, elas sentiram muito essa falta dessa relação mais humana, mais de mais um acolhimento, né? Desse calor que nós, né, temos. Porque nós somos seres sociáveis. Nós precisamos de um do outro para sobreviver. Principalmente a criança. Porque a criança ela não consegue sobreviver sem um cuidado do outro ali. Se ela não ter o cuidado, ela morre. Diferente de outros animais, né, que ele consegue. É esse comentário que eu ia fazer, né? Nós somos os mamíferos que ficamos mais tempo com seus pais, né? Os outros animais que são mamíferos, por exemplo, dá uns meses e já tá indo embora, né? Nós não. São aí 18 anos aí da vida aí, certo, lá com o pai, com a mãe. Enfim, muito interessante. E a vida toda com outras pessoas, né? Interagindo com outras pessoas. O que a gente está fazendo agora é uma interatividade também, né? Uma interação. É a questão de saber conversar. Por isso que muitas pessoas explodem muito fácil, né? Muito fácil no trânsito ou, sei lá, em qualquer lugar, porque acaba tendo essa questão da falta humana, né? Não tem a paciência e tudo isso é trabalhável, né? As pessoas conseguem ter uma melhora, né? Então, é loucura, né? A gente vê como que o mundo hoje está cada vez mais rápido, cada vez mais insensível, cada vez as pessoas mais distantes umas da outra. E cada vez pessoas mais sofrendo, né? Pessoas cada vez mais sofrendo. Se colocando em situações de sofrimento. Sim, sim. É loucura, cara. Que bom. Mas que bom que existem os psicólogos, que bom que existem pessoas assim como você, né, que tem um olhar também voltado para as crianças, voltado para os adolescentes, que são tão importantes, como a gente conversou nesse podcast, que uma criança saudável mentalmente, de forma nutritiva também, vai se tornar um adulto mais consciente, um adulto também melhor, que essa fase assim da primeira infância, que é até os 7, né? 7 anos a primeira infância. A primeira infância é de 1 até 3 anos. Até 3? Aí tem a segunda infância, né, que é de 2 até, se eu não me engano, até os 7, aí vai sendo dividido. Entendi. Então, acaba que o caráter é formado ali nesses primeiros anos, né? O caráter da criança e tal. Então, é questão da transtorno de conduta, né? O caráter da criança ela vai sendo ali desenvolvido na adolescência também. Tanto que a criança ela não pode ser diagnosticada com um transtorno de personalidade antissocial, que é conhecido como psicopata. Ela não pode levar esse diagnóstico, porque a personalidade dela vai sendo desenvolvida até os seus 18. Aí, depois dos 18, que se ela tiver um transtorno de conduta, né, ou algo desse tipo, aí ou vai desenvolver, né? O que pode acontecer vai ser depois, vai ser na fase adulta. Entendi. Então, é ali que você tem que cuidar, né? Entendi. Aí tem pesquisas que acreditam que a criança pode nascer, né, já com esse pezinho pro lado perverso. Outros acreditam que é por conta do ambiente, a genética. A abordagem humanística ela pisa muito nesse ambiente, sabe? É o ambiente que vai fazendo a criança ser quem ela é, né? Do lado... Eu assisti um podcast daquela psicóloga Ana Beatriz, né? E ela, Mentes Perigosas, que ela escreveu o livro, né? Mentes Perigosas. E aí, ela é uma dessa área que ela acha que, na visão dela, dos estudos dela, ela diz que o psicopata nasce psicopata, né? Que a criança, por mais que não tenha o diagnóstico, mas a criança já mostra ali indícios, na verdade,
de psicopatia, né? Em questão de maus tratos com animais e... Então, quando os pais que acreditam que a criança pode ser, é interessante realmente levar para o psicólogo conseguir fazer essas intervenções, né? E orientação com eles, com a criança, para poder ali ajudar, né? Ela a desenvolver para ela se tornar um adulto, né? Talvez pode ser não ser um adulto que é o psicopata, se tornaria, mas não vai ser. Aí depende, né? Entendi. Da questão. Mas tem que ter suas intervenções, sim. Tem que procurar o psicólogo desde pequenininho. É verdade. Interessante, muito interessante, que acaba que o ser humano ele é um indivíduo com suas particularidades, cada um é de um jeito, a mente é de um jeito e precisa ser tratado dessa forma, né? Cada um de uma forma especial. Sim. É por isso que eu acredito que não é 100% a genética em si. Sabe? Se a criança, talvez ela pode ter o pezinho lá, mas ter as suas intervenções... né, não, assim, a psicóloga, não posso afirmar que a criança pequenininha vindo para mim, achando que é psicóloga, ela não vai se tornar um psicopata. Mas eu acredito que ela, trabalhando desde pequenininho, pode ter um valor significante ali. Sim. E como que estimula também, o Gleisiane, as questões boas das crianças, por exemplo, uma boa aptidão, né? A criança, sei lá, ela começa ali a tocar violão, gosta de música, por exemplo. O que os pais podem fazer para poder incentivar a criança a ter esses bons costumes também? O que propriamente dito na prática dá para ser feito assim, para falar assim, poxa, vou colocar aqui meu filho num caminho assim para aprender coisas novas e entrar num curso. Artes marciais é uma boa também para criança, porque igual a gente está falando sobre bullying, a gente já recebeu professores de jiu-jitsu que trabalha com criança. Essas questões ajudam também na mente da criança? Eu acredito que o esporte ele é muito bem-vindo para a criança, qualquer tipo de criança, porque ele ajuda em desenvolver em tudo, né? Ajuda na saúde física, ajuda também na saúde psicológica também, que a criança ela está ali jogando para fora o que está acontecendo, está conversando com as outras pessoas, né? Se distraindo. E, dependendo do profissional, ele acaba ajudando a controlar a criança, né? Porque ele cobra se está se alimentando bem. Você arrumou briga na escola? Aí acho que... não sei o que ele faz lá, mas a criança ajuda a criança a se comportar melhor. É ótimo. Eu vejo que está ajudando, sim. Isso é ótimo. Mas a criança, ela aprende olhando o outro. A criança, ela é muito perceptiva. Então, se ela observar, né, que o pai faz coisas... Os pais, ou outros, eu falo os pais, mas de modo geral, os adultos, né? Que a gente acaba colocando muita culpa nos pais também, coitados. Mas ela acaba aprendendo, ela vai reproduzir aquele comportamento que ela está vendo. Interessante. E Gleisiane, a pessoa que está assistindo a gente, por exemplo, e quer te encontrar, quer ver o seu trabalho, quer talvez levar uma criança, adolescente, como que faz, como que te acha na internet, você tem espaço físico para atender? Você atende online também ou não? Como que é? Então, meu espaço físico é aqui em Bom Jardim, que é atrás da Rua do Cemitério. É muito fácil de encontrar. Tem o meu Instagram também, que é Gleisiane Baptista, que é onde que eu posto coisas do meu trabalho. Meu número também, do WhatsApp. Pode, claro, fica à vontade. É 991-02-5089, que... as pessoas surgindo dúvidas, podem mandar mensagem para mim também. Se ficou alguma questão que eu falei aqui, acabou mexendo com eles, né? Sim, não, é importante. Procure a Gleisiane, galera, e não deixa para depois, não. É importante cuidar da saúde mental, é fundamental em qualquer idade, né? A gente já, aqui no podcast, né, psicóloga voltada para a área
infância e adolescência, é a primeira vez que a gente conversa, a gente já conversou com uma psicopedagoga, né, que eu acho que é a psicologia voltada para a educação, né, e é no caso questão de processo de aprendizagem, né, que você também faz, nesse processo de aprendizagem também, você mexe também, como que é ou não? Então, Na questão humanista, né, essa questão de aprendizagem de escola, por exemplo, dificuldades também é abordado? sim, porque tem crianças que têm baixa autoestima, então isso acaba na aprendizagem dela. Uhum. Ou se a criança ela tem uma dificuldade de aprendizagem, como a dislexia ou algo desse tipo, isso acaba afetando várias áreas, né, da vida dela. Então, ela indo na psicóloga, ela vai saber lidar com isso melhor, vai arrumar um jeito que ela possa fazer com a questão dela, até para o estudo também. Interessante. Vai arrumar meios, né? Sim, acaba contribuindo em todas as áreas, né? Sim, Isso daí sim. Sensacional. Gleisiane, muito obrigado, de verdade. agradeço. Foi legal o podcast? Foi ótimo. Foi legal. Espero que o público também gostou. Não, com certeza foi bem legal, né? E a gente conversou bastante coisas interessantes, principalmente para alertar aí os pais em procurar ajuda, né? E não deixar para depois. Preste atenção no seu filho, mais uma vez, preste atenção nos seus filhos. Avós, preste atenção nos seus netos, né? Quem sabe, né? Como ela falou, a rede de apoio, talvez a rede de apoio aí desses pais que trabalham são os avós, né? Os avós também têm que ficar atentos também. Sim. As crianças são muito importantes, né, para a educação também. Tios, né? E por aí vai, né? Tomara, né, que toda mãe tenha uma rede de apoio, né? E fica aqui meu agradecimento à minha sogra, Ângela, né, por ajudar tanto com a nossa questão de estar com o João Felipe, né, também agradecer a toda a nossa família, né, Thalia, porque que ela tá falando, a gente quando vai vivenciando dia após dia, a gente não tem noção da importância que é, mas aí quando a gente escuta uma profissional falando que tem tantas pessoas que não têm, a gente vê o tamanho da importância que é ter pessoas assim em sua volta te ajudando, né? Sim, até para criança mesmo também. Acho que colabora para todo mundo. Legal demais. E as portas aqui do podcast estão sempre obrigada. abertas para você, tá? Sinta-se à vontade e com certeza a gente vai ter mais oportunidades para poder a gente abordar mais assuntos também específicos de questões de psicologia. E eu também quero agradecer os nossos parceiros aqui do Noar Podcast, agradecimento à Cantinho do Pão, Padaria e Confeitaria, gratidão também ao Colégio Resolve Educação, Resolve Santo Agostinho, localizado aqui em Bom Jardim. Você encontra o Instagram deles, @colégioresolve.santoagostinho. Também o SAF Assistencial, Terabyte, máxima conexão na internet. Também Soneca Colchões, grandes parceiros aqui do nosso Noar Podcast. E Thalia, mais uma vez, obrigado aí pela operação também, sempre aqui nos nossos bastidores, fazendo o Noar acontecer através aí dos cortes de câmera. Gratidão e siga a Gleisiane no Instagram, repete pra gente seu @, como que é? Gleisiane Baptista. Gleisiane Batista, não tem erro, fácil, a gente vai deixar também na descrição aqui do episódio, acessa lá e a gente no Instagram também, Noar Podcast. Galera, Muito obrigada pelo convite. valeu, beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.